Olá você, um grande abraço, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal YouTube da Mais TV, na página Radialista Clarete Coutinho, nesta terça-feira, 12 de outubro, um dia muito especial por várias razões, e as principais delas é que terça-feira, 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, padroeira que quer dizer protetora, é dia das crianças, aquelas a qual nós protegemos. Estamos no dia 12 de outubro de 2021, bem pertinho do dia do professor, 15 de outubro. E como a gente sempre fala, aqui nesse quadro e nesta terça-feira e todas as terças, a gente convida sempre alguém que tem conteúdo, algo importante para nos dizer. E hoje a gente trouxe aqui uma personagem extremamente especial para Siqueira Campos. Participante ativa da vida comunitária, da vida em comunidade, no aspecto social, econômico, de educação e sobretudo da cultura. Ana Maria Granato, dos Santos Granato, a filha da Maria Mota, outra grande professora que deixou uma marca indescritível em Siqueira Campos. A entrevista de hoje é uma homenagem à professora, à sua mãe que foi professora e a todos os professores. Afinal de contas, não há desenvolvimento econômico de um país se não tiver professor. Todos que definem o país, definem o estado e o município, foram alunos, passaram por mãos de professores como a professora Ana. Por isso a nossa homenagem, a homenagem da equipe da Mais TV é para os professores, mas também nesse dia para as crianças. E pedindo para que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, continue falando, para todos nós ouvirmos Ele. Foi essa a grande mensagem de Maria. Ouça o que Ele diz, e Ele diz muitas coisas para a gente. Então, professora, quero primeiro te agradecer por aceitar o nosso convite, por poder conversar com a gente aqui no canal YouTube da Mais TV. Aqui a gente só entrevista quem tem conteúdo. A senhora é uma dessas. Prazer em tê-la com a gente. Eu que agradeço. Fiquei surpresa. Se surpreendeu? Me surpreendeu o convite. Por quê? Eu não esperava, né? Tantos professores. Falei, nossa, agradeci, né? Vamos lá. Acha que não merece uma homenagem? Mereço? De forma tímida? Merece. A senhora e os professores merecem sempre ser homenageados? Todos os professores, todos. É uma profissão, uma carreira que exige muito do professor. Não é só ir lá com o conteúdo para passar para os alunos, mas ele precisa olhar para o olho do aluno, ele precisa enxergar além desse olhar. Quem está por trás deste olhar? Esse aluno ele tem uma família, qual o contexto dessa família, qual a bagagem que ele vem, o que é possível trabalhar e fazer para que ele possa ter possibilidades de progresso, de aumentar os conhecimentos, de criar novos conhecimentos. Então é muito importante o papel do professor. O professor não só ensina, ele transforma com a sua capacidade, a sua habilidade de trabalhar com os alunos, ele transforma esse ser que chega de um jeito para ele num ser transformado, num ser que evoluiu, tanto da parte cognitiva, como social, como psicológica. Então, o professor e o aluno, tendo essa empatia, faz a diferença na sociedade. No primeiro instante, o jovem, e com a senhora não deve ter sido diferente, ele pensa, olha, eu vou fazer um concurso e eu quero ser professor. O serviço público, hoje mais do que antes, mas antes também
dá uma estabilidade, né? Eu acho que hoje bem mais do que antigamente. Depois que ele assume a função, ele é nomeado como era naquela época, ele é contratado, enfim, ele muda de visão, em vez de profissão, passa a ser um missionário, exercer uma missão. Quando se faz o concurso, como foi no meu caso, a gente faz o concurso para ser professor. E nesse ser professor vem essa missão de trabalhar com os alunos. Então não dá para dissociar profissão de missão, elas caminham juntas. No meu caso, eu fiz concurso para professor da rede municipal em fevereiro de 1973. Daí, em seguida, já fomos empossados no governo do prefeito José de Azevedo, sendo a inspetora auxiliar de ensino a professora Terezinha Vidal. Fomos um grupo de pessoas que fizemos o concurso e eu assumi primeiramente na Escola Rural Estadual Taquara Branca. Daí fiquei 1 ano na Taquara Branca, classe multisseriada. Multisseriado quer dizer de primeira a quarta ou primeira a quinta naquela época, da mesma sala? Primeira a quarta série. Primeira a quarta. Então eu trabalhava com primeiro e segundo ano e a Maria Oste com terceiro e quarto. Nós fomos para a mesma escola. No ano seguinte, eu fui transferida para Salto de Itararé, para Salto Bonito. Barbosas. Lá tinha a colaboradora Beatriz Fontanelli, que a gente era nova, né, novinha, ela foi como mãe para nós. E continua lá. Ela nos acolheu, era assim, aquele sorriso que nos fazia sentir seguros. Maravilha. A diretora na época era a Leoni Fontanelli. A Beatriz, a qual se referiu a professora Ana, é a mãe do vice-prefeito atual, o Paulo Leite. A dona Leoni Fontanelli é uma ministra extraordinária da Eucaristia, serve a igreja hoje. Qual a diferença das crianças do seu tempo, lá de 1973, para a criançada hoje nas escolas? As crianças da década de 70, elas tinham aquela ânsia de ir para a escola. A escola era o novo, o lazer, o encontrar-se com os vizinhos que não eram tão perto, ficavam nos sítios, e eles iam com uma vontade de aprender, uma disciplina, e eles traziam esses elementos que vinham de encontro às nossas expectativas de trabalhar com esses alunos. Então tinha a associação de pais, os pais iam na escola, mesmo que não fosse a reunião, eles iam para saber do filho, eles iam para conversar, eles sempre estavam por perto, até colaboravam com algumas arrumações na escola. Então havia uma integração que tornava mais coeso o trabalho. Então eram todos, diretora, colaboradores, daí com merenda escolar, com limpeza, os professores, nós éramos em 4 professoras, que Barbosas, ela tinha uma escola maior, né? Então ia alunos de outros bairros. Então fazia dessa escola um polo. Falando em polo, teve lá na década de 1980 a chamada desnuclearização, quer dizer, fechou as escolas rurais, as crianças foram trazidas para a cidade. Como é que era a frequência dos alunos? Havia muitos alunos nesse tempo, da década de 1970, do seu período lá na zona rural? Havia bastante alunos.
E tanto a Taquara Branca quanto o Barbosas eram classes multisseriadas. Mas o professor ele conseguia trabalhar com esses alunos sem causar defasagem para uma turma ou para outra turma. Quando os assuntos eles eram similares, nós explicávamos de forma que aquele grupo ia assimilar e que o outro ia se aprofundar mais. Daí quando chegava no português e na matemática, havia uma diferenciação. Então, dava-se uma atividade para um grupo aqui, enquanto explicava para o outro, e vice-versa. Naquele tempo, o professor saía da cidade e ia para o campo. Eu conheci professora que ia a cavalo dar aula no campo. Como é que a senhora ia? Na Taquara Branca ia de carro. Na época tinha um Fusca. Um Fusca. 1500. Cor azul? Branco. Branco. E daí tinha dia que a professora Nadir Velasco, ela dava aula na Água Fria, chegando a Taquara Branca. Isso. Ela nos deixava e ia até na Água Fria. Bairros próximos. Né? Bairros próximos. E o dia que era eu com o carro, eu levava até na Água Fria e voltava na Taquara Branca. Então foi possível fazer esse acordo para facilitar o transporte, o deslocamento. Agora em Barbosas tinha o ônibus. Na época estavam fazendo a rodovia 092. Então os ônibus eles passavam por Barbosas. Para ir para Venceslau Braz. Para ir para Venceslau Braz. Daí nós íamos com o ônibus e voltávamos com ele. Agora, neste período, o nosso horário era desencontrado, porque nós íamos pela manhã, mas no retorno o horário era um pouco mais atrasado, né? Atrasado em questão horária. Então nós chegávamos em casa às 2 horas da tarde. A prefeitura dava ajuda de custo para vocês saírem da cidade para dar aula no campo? Não, era por conta de cada professor. O que a senhora achou do fechamento das escolas rurais? Foi um processo, essa municipalização, ela começou a ser discutida já no ano de 85. Eu participei de vários seminários, vários estudos em Curitiba, porque na época eu era supervisora escolar da Inspetoria Estadual de Ensino. Isso já em 1985. Inspetoria é o mesmo que o núcleo hoje? Seria um núcleo em proporção menor, né? Isso. Então ficava ali na Rua das Flores. Eu fui convidada, eu trabalhava na escola municipal, escola estadual, Maria Aparecida Choeire Salcedo, que era estadual na época. E eu fui convidada pelo professor André Antônio Ferrante Fuso para vir fazer parte da equipe da inspetoria. Então eu vim já sabendo que teria que atender as escolas da zona urbana e viria comigo também 17 escolas rurais estaduais. Foi assim, o convite foi rápido e já assumi em seguida. Eu assumi em fevereiro de 1985. E foi um trabalho grandioso. Qual foi o impacto disso na família rural? Nas famílias de alunos da zona rural? Os pais queriam que as escolas ficassem na zona rural, porque isso para eles era um ganho, né? Culturalmente. Mas as escolas estavam com poucos alunos. O êxodo rural era muito grande. O êxodo rural muito grande. Diferente de quando eu comecei em 73. Daí houve todo esse trabalho para reunir, porque de início não acabaram todas. Reuniu-se
escolas com 2, 3 alunos, numa outra que tinha um porte um pouco maior, com mais alunos. Então, daí houveram os núcleos, né, essa nuclearização. E com o tempo, foram diminuindo mais ainda os alunos, né, e foi daí necessário mesmo a municipalização. Este é um aspecto administrativo, político de uma escola, né? Ao construir escola, fechar escola, abrir escola, enfim, transferir professor, enfim, isso faz parte do aspecto administrativo, do político administrativo. Agora, o essencial nisso tudo é o professor. Essas mudanças, essas interferências políticas, de certa forma, atrapalham a profissão, prejudica o aluno. Eu vejo que ele contribui para a expansão limítrofe, né, desses alunos, e eles têm convívio com outros grupos. Os professores, eles não ficavam sempre naquela escola. Havia, sim, quando necessário, havia transferências. Então, o professor, principalmente esse das escolas rurais, ele tinha essa capacidade de adaptação, de trabalhar com esse novo. E as escolas, esses núcleos de escolas, eles tinham características diferentes. Mas ele tinha essa capacidade de fazer uma leitura do contexto social, né, o contexto familiar. E agora o programa de ensino era o mesmo. Então ele ia trabalhar os mesmos conteúdos, né? Na terceira série lá da Escola Rural Estadual do Frutuoso, se trabalhava o mesmo que trabalhava aqui na Escola dos Fiates. Então, tinha 17 escolas rurais estaduais, mas tinha 14, depois com a inauguração da Nascente, passou a ser 15 escolas municipais. Então, ao todo, 32 escolas. O professor evolui, o professor tem que estudar o tempo inteiro. Os alunos, da mesma forma, embora não seja sempre assim. Houve uma evolução. A senhora falou de leitura do professor em relação ao comportamento, particularmente das crianças que vivem na zona rural. Hoje, a evolução, ela cresceu junto, quer dizer, ou os alunos evoluíram mais em outros aspectos que não da educação e o professor ficou para trás. Por exemplo, a questão da tecnologia. Nós tivemos, por causa da pandemia, o professor se adaptando ao sistema de tecnologia. Muitos tiveram dificuldades. O que faltou? Não deu tempo de preparar, porque a pandemia veio e veio para ficar muito tempo. E isso fez com que o professor, ele se desdobrasse mais do que já vinha se desdobrando. Até porque ele tinha os alunos que estavam estudando online e tinha aqueles alunos que recebiam os conteúdos, os exercícios, as atividades impressas. Além disso, ele ainda estava no WhatsApp com todos esses alunos e pais de alunos. Então ele não ficava só aquele tempo ali dando aula. Ele ficava o tempo todo ligado aos pais. Respondia as dúvidas. Uma das dificuldades foi que esses alunos entrassem na aula online, principalmente quinta e oitava. Daí o professor ficava indo atrás, falando, a direção, pedagogos, foi uma força-tarefa. A respeito da relação aluno-professor, professor-aluno, antes era melhor do que hoje, essa relação? Sim, o aluno ele estava mais presente, né? Podia ter aquele contato, aquele olho no olho, que é muito importante, esse olho no olho, né? E com as aulas online,
esse contato ele já era feito de forma pela internet, né? Ele tinha um pouco de frieza, mas os professores foram de uma criatividade que eu fiquei surpresa de ver a riqueza de atividades, assim, as inovações que o professor fez. Ele correu atrás, ele não parou, mas agora vai ser assim, tá? Não, ele foi em busca. Agora, o aluno que pegava a atividade impressa, ele nem tantas vezes tinha o auxílio dos pais, porque os pais às vezes não estavam por dentro desses conteúdos, ou trabalhavam fora, ainda estavam trabalhando, e na casa existia 3 filhos estudando. Eram cada um numa série. Então, 3 conteúdos diferentes. E cada aluno tem o seu processo de desenvolvimento. Então, tinha todos esses desafios. A professora falou a palavra influência. Influência é o que a gente vai falar no segundo bloco aqui da nossa entrevista com a professora Ana Granato, como é conhecida aqui na comunidade de Siqueira Campos. Influência. A influência da mãe sobre ela. A influência dos pais sobre os filhos. Como é que é isso na visão dela? E é uma história da Maria Mota, a mãe de Ana, uma senhora que dedicou a sua vida para a fé, para a espiritualidade, para a religiosidade. Transformou-se em freira. Como isso aconteceu, a gente vai ouvir um pouquinho da Ana, a sua filha, daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo do café Casa Verde, para a gente tomar um café gostoso, saboroso. Todas as famílias tomam o café Casa Verde, que está na mesa, está na mente de quem aprecia um bom café. Zanon Tecidos, enxovais, cortinas, para você deixar a sua casa cada vez mais bonita. Zanon Tecidos, enxovais, em Siqueira Campos. Brasil Veículos, onde você compra o seu carro, na compra do seu carro, nesse 2021, nesse outubro e novembro de 2021, você ganha uma cartela e vai concorrer ao show de prêmios que vai acontecer no dia 30 de novembro, promovido pelo Santuário. Poel Construções Elétricas, participando da construção da infraestrutura do Estado. Você está montando seu loteamento, você trabalha em órgão público, precisa de empresa especializada, a Poel está à sua disposição, em Siqueira Campos, para atender todo o Paraná. E Heber dos Santos, o bom vendedor de imóveis, o bom corretor de imóveis de Siqueira Campos, Heber dos Santos, encurtando você mais perto de um bom negócio. A gente volta já já.
Muito bem, retornando aqui nesta terça-feira. Terça-feira é dia da gente entrevistar, da gente trazer aqui pessoas que têm conteúdo para contar algo da sua vida, da sua profissão, do seu trabalho, da sua missão para a comunidade siqueirense. A gente está conversando com a professora Ana Granato, a professora que tem um histórico na família maravilhoso, de ações em prol da comunidade. Entre as grandes ações da família está a atuação da Maria Mota, a mãe da professora. A gente ouviu a senhora dizer influência dos pais na vida dos filhos. A Maria Mota, para a questão da sua profissão, teve muita influência? Então, a mamãe proporcionava a nós um espaço alfabetizador. Então, sempre convivemos com jornais, com revistas. Já a mãe da mamãe, ela e o vô Mota liam o Estado de São Paulo, na época. A vovó assinava a revista Cruzeiro e na época tinha uma disciplina com conhecimentos gerais. Então, quando nós precisávamos saber dos conhecimentos gerais que estavam acontecendo naquele momento, nós íamos atrás da avó Ana, porque ela lia a revista de ponta a ponta, lia jornais. Então a mamãe já nasceu num ambiente alfabetizador. E daí conosco não foi diferente, porque ela falava sobre os assuntos mais diversos. Ela trazia material para nós vermos e ela me levou para a escola, para o Jardim da Infância, em 1957, no Colégio das Irmãs. Tinha Jardim da Infância lá. Até a diretora, era a irmã Vitória, me chamava de minha neta, porque ela falava que a mamãe era como uma filha dela. E daí já fui para a pré-escola, no Grupão, que era o Grupo Escolar Francisco Guimarães. E a minha professora foi a dona Elza Balmante, mãe do Batman, que fala, né? Então ela foi minha professora e está aí, linda, né? Uma senhorinha querida demais. Querida. E a mamãe sempre se preocupou que nós tivéssemos não só o estudo acadêmico, mas que também nós buscássemos, e ela levava para isso, né, para outros ensinos. Então, a datilografia, fazia o curso o ano todo, instrumento musical. Assim que teve francês, grupinho para estudar francês, ela já colocava para estudar. E nós participávamos de todas as atividades culturais, porque ela sempre estava à frente dessas atividades. Então ela já... E assim, o que me marcou quando se fala de influência, é que ela olhava os alunos além das paredes da sala. Ela olhava o aluno como um ser único e ela já passava o olhar para a família, já entendia como estava aquela família, se estava com alguma necessidade ou vulnerabilidade, e procurava já fazer uma integração social desse aluno. Então o fato dela ser essa professora, até a professora Inha Cortes disse em 1995 para umas irmãs que vieram fazer uma entrevista, que a Dona Maria, eles falavam, era uma professora além do seu tempo, que ela estava uns 20 anos na frente, porque tinha, no seu trabalho, tinha uma característica ampla
Então, tudo isso, além da educação ali materna, tudo isso contribuiu para uma formação mais ampla. Então, já cresci, já sabendo que atrás de um aluno tinha uma família, tinha suas possibilidades, tinha suas carências, e ela já procurava de alguma forma que ela ia em busca de solucionar. Não ficava no problema. E a influência sua em relação aos seus filhos? Quais áreas os seus filhos, para quais áreas eles foram? São quantos filhos? 3. 3 filhos. 3 filhos. O André foi para a área de agropecuária, né? Fez uma escola excelente de agropecuária. Sim, se realizou. Legal. E fez muitos cursos e fez pós-graduação em gestão ambiental, além dos cursos complementares. Amava o que fazia, se realizava. A Alessandra, que fez enfermagem, aqui ela fez magistério e queria estudar, procurar um curso que não tinha aqui na região. E foi para Curitiba, lá ela passou no vestibular de enfermagem na Universidade Federal e ficou até terminar o curso, mas com um olhar em Siqueira Campos. Assim que ela se formou, a formatura foi final de fevereiro, quando foi em março ela já estava trabalhando aqui. Ama o que faz, gosta muito de saúde pública. Muito respeitada. E veja que se a mamãe tinha esse olhar para com as pessoas, já vendo o seu contexto, quais eram as suas realidades, eu vejo que a Alessandra tem esse olhar, porque ela não olha só o paciente que vai na unidade de saúde. Ela já procura, até porque o próprio programa de PSF, ele auxilia, a já saber quantos moram naquela casa, onde moram, o que fazem, o que têm, estão tomando vacina, estão indo para a escola, e ela já procura solução. Então eu vejo assim que mamãe, eu e os filhos, e o Ademar Júnior, ele é professor, ele fez geografia. A Alessandra, além da enfermagem, ela fez pedagogia. Daí um pouco puxado para a mãe, né? Também. E o Ademar Júnior, né, já dava aula de geografia e também fez o curso de pedagogia. Influência da família é fundamental. A dona Maria Mota, a mãe da Ana, ela dedicou grande parte da sua vida exatamente para a família diretamente, mas depois ela ficou viúva. E aí ela foi dedicar sua vida para um convento, para um órgão chamado Copiosa Redenção, que ela ajudou a fundar. Eu queria que você falasse em rápidas palavras como é que foi essa transformação da sua mãe. Mas antes disso, questão da valorização profissional do professor. Daquele tempo, era mais valorizado do que hoje? Nós tivemos várias fases. Quando, em 78, eu fiz o concurso para o Estado, e na época dava uma diferença grande do municipal para o estadual. Depois houveram tempos que diminuiu o vencimento. Essa diferença. Essa diferença. Depois veio uma reprogramação dos professores do Estado, que a gente fala, e houve uma melhora grande. Nós tivemos aí um tempo em que estávamos bem remunerados. O municipal com o estadual? Não, falando do estadual. Falando do estadual. O municipal ele sempre teve, agora de uns 15 anos para cá, o municipal ele teve uma melhoria grande de salário. Não é o ideal. Ainda precisa muito. É verdade. Muitas questões de direitos, né? Sim. Tudo que o professor merece, tem direito aí. E o do Estado, ele tem, né, um plano de carreira. Então o professor ele busca outros cursos, também o tempo de trabalho,
e ele tem avanços, nós chamamos de avanço. Então, o professor está com o salário bem defasado, também o estadual. Então, precisa, e em 2003, com o que aconteceu com todo aquele... Foi assim um plano diferente da economia, né? Daí afetou também o cálculo dos professores. Mas é uma batalha. Infelizmente, não precisaria batalhar por melhores salários do professor, é direito que ele tem. Professora, e a Maria Mota? Como é que foi a transformação dela, a saída dela de um seio familiar para ir assumir uma outra missão da Copiosa Redenção? Então, ela aposentou-se com 33 anos de serviço aqui em Siqueira. Ela começou ali na Dona Farides, no Salto Bonito, e concluiu na Inspetoria Estadual de Ensino. Bom dizer que a senhora também é aposentada, trabalhou quase 40 anos. Quase 40 anos. Seguiu a missão da E mãe. esse amor pela profissão, né? E ela aposentou-se de um padrão, ela tinha 2 padrões. E o papai faleceu dia 2 de outubro de 82. Quando foi em janeiro, nas férias daquele ano, a mamãe foi para Curitiba, daí eu tinha 3 irmãos morando em Curitiba, e cada um num lugar, e ela aqui. Eram 4 despesas, né? Ela fez uma proposta para eles. Olha, a mãe está pensando em vir para Curitiba, o que vocês acham de nós reunirmos, né? Daí deu certo. A professora Matilde Secom, ela falou: Maria Mota, tudo aquilo que você fez de bem para Siqueira Campos, você recebeu na compra desse apartamento. Porque é uma história à parte, muito, muito linda. Daí os meus irmãos foram morar com ela, cada um montou uma parte do apartamento. Foram morar na mesma casa? Na mesma Depois casa. de muito tempo... Depois de muito tempo reuniu. Isso que o Luiz Antônio foi em 76, a Olga Regina em 78, né? A Miriam em 81. Daí estavam juntos. E a mamãe, em um mês, até a dona Olinda, ela falou: como que pode? Nós moramos há tantos anos, parece-me que 10 anos em Curitiba, não temos quase amizade. A Maria Mota, em um mês, ela já descobriu as pessoas que são de Siqueira, que tem parente, que tem tudo, e já anda por Curitiba. Então ela era essa mulher que ela não tinha receio. Ela ia à luta, ia em busca do novo, que foi uma característica dela. E ela começou a fazer alguns retiros. Retiros são momentos, né, para repensar e para estudo. E ela encontrou o padre Wilton de Moraes Lopes, do Mato Grosso, ele recém-ordenado, ela recém-aposentada, recém-viúva, né? E daí, toda semana, encontrava nesse local as pessoas para estudar, tudo. Um dia, numa celebração, ele pegou a estola, colocou assim na cabeça dela e disse: Maria, você vai ser mãe de muitos filhos. Ela falou: como se fará isso, Padre Wilton? Eu já tenho 6 filhos. Você vai ser mãe de muitos filhos. Ela ficou assim, não enxergava as paredes. Ficou um mês naquele impacto. E foi até que essa ideia foi amadurecendo. Eles começaram antes com a parte de recuperação de drogados e alcoólatras, que era um sonho que ele tinha, e também a mamãe sempre tinha um olhar para as pessoas que estavam nessa situação. Eles pegaram e compraram uma chácara em Almirante Tamandaré. Ali foi a primeira chácara, ainda não existia
a congregação. Depois, o Padre Wilton foi transferido para Ponta Grossa e o bispo, ele mostrou o projeto de uma chácara e, paralelo a isso, o Padre Wilton disse que tinha que ter um instituto secular. Ela foi para o instituto secular, montou o instituto secular, que era as mulheres continuarem nas suas casas, com sua vida, o cotidiano, mas que tinha os momentos de estudo, de oração e tinha já que seguir certas normas. O instituto, como fala, secular, é o órgão ligado coordenado pelos leigos ligados à Igreja Católica. Sim. Né? Para a gente compreender bem. Sim. Com o tempo, daí surgiu, já ficou assim bem emoldurado, uma congregação. Daí o Padre Wilton chegou na mamãe e falou: olha, Maria, estou pensando aí numa congregação tal, e eu quero convidar você para começar a congregação. Isso aí tinham passado 4 anos dessa preparação, né? Que eu nem sabia que era para isso. E ela fez em 87, 8 de dezembro de 87, ela fez os primeiros votos, que eram os votos particulares. Nesse momento ela não contou para ninguém, nem para mim, que eu era confidente dela e ela minha, né? Daí ela começou, ficou 1 ano, né, no apartamento, aliás foram 2 anos. 1 ano ficou ela e montou o escritório da recuperação lá no apartamento. Nós ficamos assustados, mas ela é a destemida. Em 88, ele falou: Maria, quem que você vai convidar para ir com você? Na hora ela falou a Ruth, que também era do Instituto Secular, viúva. Daí elas fizeram votos juntas em 8 de dezembro de 88. Quando foi em 89, elas daí já tinham um compromisso maior, já estava delineando a Copiosa Redenção. E dia 8 de dezembro de 89 foi a fundação oficial da Copiosa Redenção, tendo a mamãe como a primeira freira, cofundadora. O Padre Wilton é o fundador e ela cofundadora. Essa mudança de vida dela surpreendeu você disse? Surpreendeu muito vocês? Eu já tinha, depois que ela fez os primeiros votos, ela falava, mas ela não oficializou para nós. Daí, no ano seguinte, ela já começou a falar: olha, acho que a mãe vai para Ponta Grossa, tal, e foi falando. O dia que ela ligou, eu trabalhava então na Inspetoria Estadual de Ensino. O dia que ela ligou e falou: a mãe está indo, não deixei de ter um sobressalto. É como se fosse uma filha indo para o colégio. Agora é a mãe que estava indo para uma missão. A mãe que estava indo para uma missão. E eu fiquei assim, foi um sobressalto. Para elaborar isso aí, não digo para você que foi fácil, né? Porque eu era mais apegada à primeira filha, primeira de 6, e era como assim, perder a mamãe mais um pouco. Exato. E ela tinha o cuidado, que daí em dezembro de 89 já teve a investidura do véu, né? Ela já usava uma roupa que foi a escolhida para a cera da Copiosa até hoje, que até o modelo da saia é o modelo que ela usava antes do Instituto Secular. O Padre Wilton optou por aquela. Que ela falava assim: olha, quando estiver perto de algumas pessoas, vocês não me chamem nem de vó e nem de mãe, porque eu não quero escandalizar ninguém. Porque não era comum uma avó, uma mãe ser freira. Eu digo que hoje
a casa oficial, a casa geral, fica em Ponta Grossa. E tem casa em vários estados do Brasil. E ajuda todo tipo de pessoas com vícios? Como é que é isso? É recuperação de drogados, acólitos e mulheres adictas. Então tem os centros, tem as comunidades terapêuticas, que elas têm daí uma formação, e tem psicólogas, tem a própria congregação tem hoje psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. E são profissionais colaboradores? Eles são... Não, são as freiras. Só colaboradores? São freiras. Não são remunerados para isso? Não são remunerados. Eles vivem da providência e eles têm essas casas no Brasil, inclusive em Rondônia, em São Cepê, Porto Alegre, Ji-Paraná, e tem uma casa na Itália. Como que as pessoas podem ter acesso à informação sobre a Copiosa Redenção e a professora Maria Mota? Tem o site da Copiosa Redenção, tem os grupos, que em 96 daí também começou o ramo masculino. Padre Wilton fundou daí o ramo masculino, que tem vários padres. E elas trabalham, dão toda a sua dedicação, né, sem nenhuma remuneração, vivem da providência. E também elas têm, qual é o compromisso? Adoração 24 horas, então 24 horas tem uma freira que vai o seu horário ficar ali diante do Santíssimo, rezando por toda a Copiosa, por todos os dependentes químicos, por suas famílias e outras necessidades. E também o trabalho daí de recuperação. E com isso daí surgiram outros trabalhos, porque vão surgindo outras necessidades. Então, senhoras e senhores, essa entrevista foi especificamente para a gente retratar pessoas importantes e personagens fundamentais. Primeiro, na formação das pessoas. O professor que recebe o aluno, entre aspas, bruto, apenas com a educação de casa, para entregar ele para a família com o seu conhecimento amplo, porque o pai e a mãe educam para a vida. O professor transforma esse aluno para a vida, fora da família ou fora da casa, para a sua vida cotidiana. E de uma senhora, Maria Mota, que entregou a sua vida, primeiro na formação da família e segundo para ajudar as pessoas que precisam e desejam sair do vício. É por isso que a gente traz pessoas tão importantes como a Ana Granato. Tanto a Ana Granato quanto a professora Maria Mota foram minhas professoras. E o que eu tenho de conhecimento, devo muito a elas também. São pessoas que passaram na vida da gente, de muitas outras, e de outras centenas de pessoas que foram transformadas. Então, já que nesta semana celebramos o Dia do Professor, 15 de outubro, queria primeiro agradecê-lo por receber a gente aqui em sua casa. Agradecê-lo por ter ajudado a mim e a tantas pessoas a buscar o conhecimento. E agradecer pela vida da sua mãe. Se a gente pode falar de pessoas que seguem o caminho daquilo que Jesus ensina, a Dona Maria Mota está neste caminho, esteve, e o caminho dela nunca mais deverá ser esquecido. Muito obrigado por participar com a gente aqui no canal YouTube da Mais TV. Eu que agradeço. Fiquei feliz de conversar com você sobre algo que eu amo, né? Educação. Então, espero ter contribuído para esse programa e para tantos que vão ouvir. Eu que agradeço. Então, você quer conhecer um pouco mais da Maria Mota? Vai lá na Copiosa Redenção, no site da Copiosa Redenção, nas redes sociais. Ela tem revistas, tem livros, tem jornais, falando muito do trabalho dela. É importante que a gente conheça. É uma siqueirense que transformou a vida das pessoas. É assim que é a nossa missão. Muito obrigado por você ter estado com a gente. Na próxima terça-feira tem mais um personagem importante, porque aqui a gente conversa com gente que tem conteúdo. Um grande abraço para você. Terça-feira é entrevista. Quarta-feira é palavra aberta para a gente discutir as coisas do dia a dia da nossa comunidade, do estado e do país. E nas segundas-feiras sempre tem um papo sobre esporte.
É isso aí, aqui na Mais TV de Siqueira Campos para você.